Hoje vamos analisar um caso da metade do século XX. Então sente-se e relaxe enquanto vamos para a Polônia. Władysław Mazukiewicz nasceu na Polônia em 30 de janeiro de 1911. Na época do seu nascimento, havia muita incerteza política no país, e a maior parte do território da Polônia havia sido dividida entre os impérios da Alemanha, Rússia e Áustro-Hungria. Essas potências, além da França e Grã-Bretanha, tentavam dominar o continente. Infelizmente para a família Mazukiewicz, a mãe de Władysław morreu quando ele tinha apenas 3 anos. Depois ele foi criado pelo pai com o apoio da família extensa. Apesar de crescer em um ambiente confortável, sua vida não foi fácil, pois sempre sentiu falta do amor materno na infância. Ele cresceu em Cracóvia, uma cidade bela e histórica no sul da Polônia. Cracóvia fica às 2 margens do alto rio Vístula. Ela é conhecida por sua grandiosa arquitetura histórica e considerada um centro cultural devido às suas numerosas instituições de ensino superior, museus e teatros. O pai de Władysław era pintor. Ele trabalhava muito e, mesmo sem riqueza, fez questão de dar boa educação ao filho. Władysław terminou o ensino médio e depois se matriculou na Universidade Jagiellônica. Esta era uma instituição muito prestigiada e conhecida, que havia sido fundada em 1346 pelo rei Casimiro III. Era não só a universidade mais antiga da Polônia, mas também uma das mais antigas do mundo, e a família de Władysław se orgulhava muito dele por conseguir uma vaga lá. Ele entrou na faculdade de Direito e fez amizade com alguns estudantes mais ricos, aqueles cujos pais faziam questão de garantir que seus filhos tivessem dinheiro suficiente para se vestir com as roupas mais elegantes e serem vistos nos melhores lugares. Ele queria ser aceito, mas por não ser de família rica, não tinha dinheiro para acompanhar o luxo. Para financiar suas atividades sociais, ele conseguiu emprego em uma gráfica e começou a apostar. Porém, achou os estudos exigentes demais. Como a universidade era a melhor da Polônia, exigia padrões extremamente altos de seus alunos, e Władysław não conseguiu acompanhar, então abandonou os estudos. Ele continuou trabalhando, o que lhe permitiu comprar roupas bonitas, e sempre que saía, estava sempre impecavelmente vestido. Ele tinha cabelo castanho, sorriso bonito e era considerado muito bonito. Quem o conhecia sempre dizia que era um verdadeiro cavalheiro. No dia 1º de setembro de 1939, quando Władysław tinha 28 anos, o exército alemão invadiu a Polônia. 2 dias depois, em 3 de setembro, o Reino Unido e França declararam guerra à Alemanha, iniciando a Segunda Guerra Mundial. No dia 17 de setembro, a Polônia foi invadida novamente, desta vez pelo exército da União Soviética. E menos de 3 semanas depois, em 6 de outubro, após a derrota polonesa na Batalha de Kock, as forças alemãs e soviéticas assumiram o controle total do país. Isso marcou o fim da Segunda República Polonesa. Mesmo sem rendição formal, criou-se um Estado polonês clandestino. Esse Estado funcionava com um governo no exílio e retomou a luta contra as potências ocupantes. Eles criaram forças polonesas no Ocidente, Oriente e um serviço de inteligência, contribuindo para o esforço dos aliados na guerra. Durante a guerra na Europa, Władysław ficou em Cracóvia e virou comerciante de moedas estrangeiras, ouro e diamantes. Devido ao seu negócio lucrativo, ele conheceu Rudolf Arnold, o chefe de recursos humanos da Gestapo de Cracóvia, que lhe forneceu uma identificação de cabeleireiro da Gestapo. Com isso, ele pôde circular por toda a cidade e até fora dela. Ele podia frequentar os melhores lugares e continuar com seus negócios ilícitos. Ele rapidamente aprendeu a falar alemão e fez amizade com muitos oficiais alemães, todos os quais o consideravam não apenas educado e charmoso, mas também alguém capaz de ajudá-los a conseguir coisas que durante a guerra eram muito difíceis de obter. Apesar do exército alemão controlar grande parte do país e muitos poloneses serem enviados à morte nos campos de concentração, Władysław cooperou com seus ocupantes. Ele não sentia nenhum remorso em ajudar o inimigo. Ele só se interessava por si mesmo, pelo seu próprio enriquecimento e pelo seu estilo de vida luxuoso. Cassinos e entretenimento clandestino eram sua grande paixão, onde gastava quase todo o seu dinheiro. Ele tinha um amigo chamado Wiktor Zazewski, que sempre o acompanhava aos cassinos e mesas de cartas. Mas um dia, em 1940, quando eles estavam tomando chá, Victor ficou distraído. Władysław então colocou cianeto em sua xícara. Como o chá estava muito forte, Victor não conseguiu sentir o sabor de amêndoa do cianeto, e logo depois ele morreu. Władysław então tirou dele os $1.200 que ele carregava, atirou nele e se desfez do corpo no rio Vístula, o maior rio da Polônia. Após isso, Władysław seguiu sua vida normalmente,
viajando por regiões da Polônia e da Europa para fazer negócios e vender mercadorias. Ele também se beneficiou do destino trágico do povo judeu, levado da Polônia e de outros países para os campos de concentração. Embora a SS tenha emitido instruções aos judeus convocados para deportação, proibindo-os de levar objetos como joias e dinheiro, alguns conseguiram esconder moedas, notas e itens de prata e ouro em suas malas de viagem. Ao chegarem aos campos, seus pertences iam para um depósito, onde objetos de valor eram separados, pesados e vendidos. Os judeus de Cracóvia já tinham sido roubados da maior parte de seus pertences, antes de serem transportados para os campos de concentração, e Władysław lucrava com isso. Ele negociava o ouro, peles, artigos de couro e outros itens valiosos deles, e isso o deixou rico. Em 1943, ele já havia acumulado uma pequena fortuna, praticamente toda proveniente dos bens roubados que ele negociava e vendia no mercado negro. Nesse momento, ele já era visto como um dos mais influentes de Cracóvia. No entanto, sempre houve algo bastante suspeito sobre ele e, enquanto circulava pelas mesas de jogo da cidade, havia aqueles que o tratavam com cautela. Ele tinha um amigo que o apresentou a um soldado polonês chamado Tadeusz. O soldado tinha ascendência judaica e estava se escondendo na cidade. Władysław ofereceu a ele a chance de ganhar dinheiro em um esquema de falsificação de moeda. O soldado entregou $200 e juntos foram buscar as notas falsas. No caminho, Władysław ofereceu ao Tadeusz um almoço em uma vila. A comida era racionada e carne e salada eram difíceis de conseguir, mas Władysław trabalhava no mercado negro e conseguia praticamente qualquer coisa. O sanduíche tinha presunto, alface e vinha com uma pequena garrafa de vodka. No entanto, Tadeusz logo começou a passar mal, sentindo fortes dores no estômago. Ele sentiu um gosto de amêndoa na boca, que imediatamente reconheceu como associado ao envenenamento por cianeto. Ele correu para pedir ajuda e pediu a uma senhora que lhe desse um pouco de leite. Graças a isso, ele foi salvo. Ele foi levado ao hospital e no dia seguinte se recuperou. Ele foi procurar Władysław. Ao alcançá-lo, reclamou que ele tentou envenená-lo e ficou com o dinheiro destinado à troca por moeda falsa. Władysław ficou surpreso por ele ter sobrevivido, mas não quis devolver o dinheiro. Em vez disso, disse que lhe daria apenas metade e avisou que, se não aceitasse sua proposta, o denunciaria à Gestapo, já que ele era de ascendência judaica. Embora muito irritado, Tadeusz percebeu que não tinha escolha a não ser aceitar a oferta. Durante esse período, Władysław se casou com uma jovem bonita chamada Helena e, juntos, moravam em um apartamento elegante na Praça Mascupi. Helena se parecia muito com o marido e apreciava o melhor que o dinheiro podia comprar. Sempre se vestia de forma glamurosa e prezava por estar impecável. Ela sempre comentava que seu marido era rico e tinha apartamentos em Cracóvia e Varsóvia. A guerra terminou em 1945 e Władysław começou a trabalhar para a Cruz Vermelha Polonesa. Ele viajava pela Europa, ajudando famílias polonesas a voltar à terra natal. Também vendia vinho e dava aulas para quem queria aprender a dirigir. Por um tempo, parecia que ele havia abandonado a vida criminosa e agora estava fazendo o possível para ser um bom cidadão. Em 1955, ele fez um acordo com um homem chamado Stanisław Wopociński. Stanisław negociava moeda estrangeira e importava relógios. Juntos, eles foram para a cidade de Zakopane, no sul da Polônia, aos pés das montanhas Tatra. Na volta para Varsóvia, uma distância de cerca de 400 quilômetros, eles pararam em uma taverna que era bem conhecida por Władysław. O dono lidava com álcool e outros produtos importados ilegalmente. Stanisław ficou bastante bêbado e, quando retomaram a viagem, ele adormeceu no carro. Mais tarde, Władysław parou o carro, sacou sua pistola e atirou na cabeça de Stanisław. Em seguida, continuou dirigindo. Ao se aproximar de Varsóvia, ele olhou pela janela e admirou o belo rio Vístula. Mas ele ficou completamente chocado quando Stanisław de repente acordou, reclamando de uma dor na cabeça. Milagrosamente, a bala não atingiu seu cérebro. Władysław riu e disse a ele que tinha pregado uma peça usando um traque. Quando chegaram ao centro da cidade, Stanisław não estava se sentindo bem, então decidiu ir ao hospital. Após um raio-x, os médicos descobriram que havia um objeto em seu crânio. Eles imediatamente o operaram e descobriram que o objeto misterioso era, na verdade, uma bala. Stanisław percebeu que Władysław tinha atirado nele e provavelmente planejava roubá-lo, mas em vez de confrontá-lo, ele foi imediatamente à delegacia e denunciou o ocorrido. A polícia então emitiu um mandado de prisão para Władysław Masukiewicz. No entanto, prendê-lo não foi tão simples, pois Władysław já havia deixado a cidade. Levaram 30 dias para descobri-lo em um hotel próximo a Zakopane. Suspeitava-se que ele planejava cruzar a fronteira para a Tchecoslováquia.
Ele foi preso e levado sob custódia. A casa dele foi revistada e a polícia encontrou muitos artigos de luxo e móveis bonitos. Ao olharem a garagem, notaram que o chão parecia ter sido cavado e concretado de novo. Eles martelaram o concreto, quebrando-o em pedaços e removendo a superfície. Ao olhar embaixo, encontraram os corpos de 2 jovens mulheres. Mais tarde, elas foram identificadas como as irmãs Livaux, que vieram de uma família polonesa rica. Quando questionado sobre isso, Wlisław fez uma confissão completa. Ele contou que conheceu as irmãs por ser popular nos melhores círculos sociais. Um dia, elas pediram que cuidasse de suas joias e moedas estrangeiras. Quando voltaram, pediram a devolução de seus pertences a ele. Ele afirmou ter usado o dinheiro delas para comprar bens caros e perdido o resto no jogo. Claro, ele não contou isso às irmãs e, em vez disso, as convidou para tomar chá em sua casa. Desta vez, porém, ele não as envenenou com cianeto. Em vez disso, ele atirou nas 2 na parte de trás da cabeça e as enterrou na garagem. Ele também deixou de matar Georgette Delevaux, o rico marido de uma das irmãs. Ele foi baleado e seu corpo foi jogado no rio. Władysław também confessou o assassinato anterior de Viktor Zarzewski. Após a investigação de seus crimes pelo Serviço de Inteligência e Polícia, ele foi acusado de matar 6 pessoas e tentar matar outras 2. Seu julgamento começou em 1956 e foi uma sensação. Nenhum julgamento havia causado tanto interesse do público e da imprensa desde o julgamento de Rita Gorgonova, que ocorreu 24 anos antes, em 1932. A entrada era apenas por ingresso e a procura era tão grande que eles eram vendidos no mercado negro por um preço altíssimo. Parecia para todos que Władysław seria considerado culpado. Afinal, ele havia confessado os crimes e fornecido à polícia um relato detalhado de como eles foram cometidos. A arma usada por ele foi localizada. Testemunhas também reconheceram a arma como sendo de propriedade do réu. No entanto, o advogado de defesa de Władysław alegou que ele só havia confessado os assassinatos e assinado a confissão de culpa devido ao fato de estar sendo torturado pela polícia, e que agora Władysław retirava a confissão. No entanto, quando o julgamento terminou em 30 de agosto de 1956, ele foi considerado culpado e então condenado à morte. Em 29 de janeiro de 1957, Władysław Maciukiewicz foi enforcado na cidade de Cracóvia. Foi 2 dias antes de seu 46º aniversário. Não se sabe quantas pessoas ele matou. Ele afirmou à polícia que poderia passar de 30, mas nunca foram apresentados detalhes ou provas que sustentassem esse número. Olá a todos, e muito obrigado por ouvirem. Preciso dizer, este é o caso mais difícil que já tive que narrar. Mesmo tendo recebido a ajuda de amigos poloneses com as pronúncias, achei elas muito difíceis. E espero que minha pronúncia não tenha afetado sua apreciação do vídeo. Neste vídeo mencionei o caso de Rita Gorgonova. Esse foi um dos primeiros casos que abordei em janeiro de 2019. Se algum de vocês quiser ouvir, deixei um link abaixo. Por favor, deixem seus comentários e feedback. E espero ver todos vocês novamente no próximo Briefcase.